Feche seus olhos neste momento, vamos orar, vamos apresentar a Deus nossas vidas. Além do louvor, nós também queremos apresentar a Ele o nosso coração. E para isso nós declaramos: Senhor, nós louvamos a Ti, nós engrandecemos a Ti, nós glorificamos a Ti. O Senhor merece, ó Deus, toda a honra e toda a glória, e nós declaramos a Ti, ó Deus, isto através dos louvores. Nós também queremos apresentar a Ti, ó Deus, o nosso coração, a nossa alma, a nossa psique, pedindo a Deus, Espírito Santo, que habita em cada um de nós, que nos fortaleça, que nos guarde, que nos conduza, mas principalmente que testifique em nossos corações a Tua palavra, para que possamos a cada dia e a cada oportunidade conhecer mais a Ti e nos assemelhar mais a Ti, Senhor. Guia-nos, Senhor, pela verdade, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Conduza os nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Glórias ao nosso Deus. Amados, é com muita alegria que nós vamos dar início nesta manhã a mais uma série de mensagens, cujo tema, nesta oportunidade, será Por que cremos? Esta série ela vai ter um caminhar ao longo dos próximos sábados, onde nós vamos, a cada nova oportunidade, falar de um tema novo, falar de algo importante que revela para nós a razão pela qual nós cremos, ou porque assim nós cremos. A intenção nossa, meus irmãos, não é trazer a nós, promessistas, um zelo denominacional, um orgulho denominacional. Pelo contrário, é dar a cada um de nós a capacidade real de responder a perguntas tão importantes quanto: você crê assim? Mas por que você crê assim? Você crê dessa forma, mas qual é a base bíblica para você crer dessa forma? Você crê, é assim que você realmente entende? Mas onde Cristo fala a este respeito? Nós queremos dar a cada um de nós, como servos do Senhor, do Deus Altíssimo, crentes na palavra de Deus, a capacidade de responder por que cremos. Por que assim nós cremos? Por que nós caminhamos a nossa vida de fé e damos a Deus toda a confiança, toda a fé e toda a segurança de nossas vidas, seguindo os seus desígnios, suas vontades? Porque nós aprendemos assim com os nossos pais? Porque nós ouvimos dizer assim na igreja? Porque foi bonito a retórica do pastor quando ele pregou? Ou porque nós realmente encontramos na palavra de Deus a razão da nossa fé? Com toda e absoluta certeza, ao longo desta série e destas oportunidades de culto, nós vamos encontrar na palavra de Deus a razão de nossa fé. Amém, meus amados? Queremos caminhar, então, nessa primeira oportunidade com o tema A Lei de Deus e a Graça em Cristo. Quantos de nós já não ouvimos em algumas oportunidades que somos, como promessistas, Igreja Adventista da Promessa, nós somos legalistas? Será que nós realmente somos legalistas? Será que o que nós vivemos é um apego à lei e declaramos em nosso coração que sem a lei nós não seremos salvos porque é a lei que nos conduz à salvação e vida eterna? Porque o legalista, ele considera isso. A lei vai salvá-lo. Será que nós vivemos este extremo? Ou será que quando nós declaramos sobre a graça em Cristo, nós olhamos para a lei e determinamos que a lei ela é totalmente desnecessária hoje, porque nós vivemos no tempo da graça? Qual desses extremos será que a Igreja de Cristo hoje vive? E hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus para poder compreender com clareza bíblica a esse respeito. O primeiro texto que eu quero trazer aos irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 31 da palavra de Deus, que será a base da nossa ministração para este tema. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta, é um questionamento. Há uma interrogação na fala do apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja de Roma. Anulamos, então, a lei pela fé? Pois ele também responde: de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Nós não obedecemos à lei do Senhor para conquistar a salvação e a vida eterna. Nós somos obedientes a um Deus que nos deu a salvação e a vida eterna e escolhemos viver em comunhão com esse Deus, sendo orientado e direcionado por Ele. Como eu costumo dizer aos irmãos, algumas pessoas acham que o crente ele está
preso, ele está fechado dentro de uma caixinha. Porque Deus não permite isso, porque a igreja não permite aquilo, porque na Bíblia está escrito aquilo outro. Pois do meu ponto de vista, eu sou livre. Eu sou livre para escolher. O Senhor me deu o livre-arbítrio e eu sei trabalhar com ele, eu sei lidar com ele, porque aquele que não vive debaixo da orientação de Deus, vive sob a condução da sua própria vontade. E por vezes, essa vontade, que se chama também pecado, é o que o escraviza. Pessoas que se sentem livres para viver uma vida promíscua, para viver uma vida de dependências, para viver uma vida onde ele não toma as suas próprias decisões, porque a sua alma, a sua mente o impele, porque a sociedade o conduz, porque ele se sente livre, mas na verdade está vivendo numa prisão. Eu tenho paz para escolher olhar para a palavra de Deus, para a vontade do Senhor, compreender se aquilo é o melhor para mim. E até hoje o Senhor não me provou o contrário disso, mas sim, a vontade de Deus é o melhor para mim, e eu então escolho viver a vontade de Deus. É uma escolha, eu sou livre. Eu tenho a liberdade de me desfazer dos pecados, das tendências da minha alma, das atrações deste mundo, que me levam em direção ao precipício. É como se eu dissesse, eu tenho liberdade, porque o Senhor me permite. Ele não exige, ele não obriga, ele me orienta, ele direciona, ele me aponta o alvo, e eu escolho caminhar em direção à salvação e vida eterna. E este caminho não corrompe o meu caráter, não destrói a minha família, não me corrompe fisicamente, como muitos outros caminhos de quem se diz livre, mas está completamente perdido, destruindo a si mesmo, destruindo sua família, destruindo sua história, enfim. Nós vivemos realmente a liberdade. Então, obedecemos não para alcançar a salvação nem a vida eterna, mas sim porque o Senhor nosso Deus nos salvou, nos livrou, nos deu liberdade e hoje nós escolhemos obedecer. Nós reconhecemos primeiro a salvação, para então reconhecer que convém seguir os passos de Cristo e a orientação de Deus para as nossas vidas, com toda e absoluta certeza. Com isso, meus irmãos, nós queremos caminhar para um primeiro ponto muito importante para observar entre lei e graça. O tema é: a lei revela a vontade santa de Deus. Sim, a lei revela a vontade santa de Deus. Eu trouxe vários versículos bíblicos para que a gente leia ao longo desta ministração e eu quero, depois disso, compartilhar com os irmãos no grupo do WhatsApp, e eu quero que vocês se debrucem em cima dessas leituras, porque, meus irmãos, nós podemos cair no erro de, mais uma vez, vir à casa de Deus e somente beber o leite. Um alimento tão superficial, a palavra é poderosa com toda certeza, mas ela vai se tornar verdadeiramente um alimento vivo quando você for tão nobre quanto os bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias, recebiam de bom grado a pregação dos apóstolos, mas examinavam as Escrituras todos os dias para ver se aquilo que estava sendo pregado realmente fazia parte da palavra de Deus, era de fato a palavra de Deus. E foram eles considerados mais nobres do que os tessalonicenses, que só recebiam de bom grado. Então cabe a cada um de nós, nesse processo de maturidade pessoal, dedicar-nos na leitura da palavra de Deus. Porque quem convence é o Espírito Santo, não são as minhas palavras, meus irmãos. É por isso que nós queremos ler Bíblia aqui, porque é a palavra de Deus que revela a nós a verdade do Senhor. E o texto que eu quero trazer para nós está em Romanos capítulo 7, versículo 12, que será também projetado, que diz: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Queridos, a lei não conflita com a graça de Deus. A lei não nos impede de declarar que sim, fomos salvos pela graça. A lei não é nossa inimiga. Existem cristãos que consideram a lei inimiga dos crentes. Porque existem igrejas que olham para a lei e vivem a lei, e isso é uma abominação. Como se a lei fosse inimiga do povo de Deus. E então nós olhamos para as palavras de Paulo, Novo Testamento, carta aos Romanos,
declarando que de fato a lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é justo, ele é bom. Então nós precisamos realmente entender que a lei de Deus vem dele e ele é santo. Não foi uma construção, uma convenção criada pela igreja. Nem nada entregue das trevas para contaminar o núcleo, o meio ou o coração ou a caminhada de fé do crente. Não. A palavra escrita, a orientação de Deus, os mandamentos, todo o direcionamento de Deus de Gênesis a Apocalipse para a condução do seu povo é santo, é justo e é bom. E nós ainda temos Salmos, capítulo 19, os versículos 7 e 8, que também corroboram, que também apoiam estas palavras de Paulo. E então nós voltamos lá para o Antigo Testamento, onde a palavra de Deus diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Se a lei fosse nossa inimiga, ela não seria tão maravilhosa para iluminar os nossos olhos. Irmãos, nós vivemos realmente em um tempo em que consideramos, existe muito barulho em nossa cabeça. Existe muita informação, são muitas, tudo muda muito rápido e nós ficamos perdidos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela clareia a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Se hoje nós fôssemos pensar em relacionamento conjugal e não tivéssemos a Bíblia em nossas mãos, nós estaríamos vendo alguns vídeos no YouTube sobre o público Red Pill, que se chama, para quem já viu sabe, para quem não viu, está por aí também na mídia. Nós estaríamos vendo, talvez, algumas pessoas que vêm a fazer uma hipervalorização, não que não seja necessária a valorização, mas a hipervalorização fora da Bíblia, estamos dizendo, sobre a mulher em si, desconstruindo completamente o que o Senhor propôs a cada um de nós, seja no papel do homem, seja no papel da mulher, e os relacionamentos estariam completamente distorcidos. Eu acho que essa é a palavra mais simples de nós entendermos. Casamentos e relacionamentos que iniciam e são conduzidos longe da palavra de Deus são relacionamentos, na sua grande maioria, distorcidos. Porque não existe orientação. Porque não existe direcionamento. E o que é que nos orienta como marido? O que é que nos orienta como esposa? O que é que nos orienta como casal? O que é que nos orienta como família? A lei de Deus, que ilumina os nossos olhos, que clareia a nossa visão, que nos dá filtros. A nossa lente é a cosmovisão bíblica acerca de todas as coisas. E então esta lei que é justa, essa lei que é boa, essa lei que é santa, ela não conflita com o amor, com a graça, com a misericórdia de Deus. Pelo contrário, ela é validada. Ela não vem a querer bater de frente com o coração de Deus. Pelo contrário, Deus a utiliza para direcionar as nossas vidas e os nossos corações. Então, quando nós olharmos para a lei, lembremos-nos destes versículos que validam a santidade e a maravilha que é poder sermos conduzidos por um Deus todo-poderoso que nos aponta o caminho. Podemos colocar a lei como sendo talvez esse caminho literal aonde nós podemos caminhar daqui até a nossa salvação, sendo livres de muitos buracos, livres de muitas barreiras, livres de muitos tropeços, porque a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela nos direciona, e é esse direcionamento, então, que a lei faz também de forma santa, de forma justa e de forma boa. Mas a lei também não salva. Quem salva é Cristo. E agora nós vamos ler alguns versículos para compreender isso. Porque como promessistas que somos, podemos viver o extremo de considerar que nós seremos salvos porque nós obedecemos as leis do Senhor. E pode colocar de Gênesis a Apocalipse, não precisa ficar preso a talvez o quarto mandamento, a guarda do sábado, não precisa ficar preso a uma ou outra doutrina que é demais, que mais nos
nos apresenta, né? Uma característica promessista um pouco mais acentuada. Não, coloca a Bíblia toda. E aí o promessista pode pensar que está sendo salvo ou indo para os céus porque tão somente guarda as leis de Deus. Mas a lei não salva, meus irmãos. Quem salva é Cristo. Efésios, capítulo 2. Vamos ler os versículos 8 e 9. Se possível for, coloca os dois juntos na tela, por gentileza. Só selecionar ali a opção de 2 versículos. Perfeito. Vamos ler os versículos 8 e 9 da palavra de Deus, que diz assim: pois pela graça vocês são salvos. Ok, meus irmãos? Pois pela lei vocês são salvos. Não, não é isso que está escrito. Em lugar algum da Bíblia você vai encontrar este verso. Nem nada semelhante a isso. Pois pela lei vocês são salvos. Aqui a gente já compreende que é a graça que nos leva à salvação, ok? Por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. É dádiva do Senhor. Vem dele para conosco. É um presente de Deus. A graça é o favor imerecido que nós recebemos. A misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Graça é Ele nos dando o que nós nem merecíamos. É uma dádiva, é um dom, é algo maravilhoso da parte de Deus. Nós não merecíamos. Irmãos, nós não tínhamos como pagar a graça. Não tem como ser comprada, não tem como ser trocada. O que você faria em seu favor para alcançar graça de Deus, para alcançar salvação e vida eterna, diante dos seus muitos pecados, diante de um passado que você conhece, de um ser que outrora caminhava em trevas? O que você faria para conquistar a graça? Pois pela graça vocês são salvos. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que servir e guardar as leis de Deus não significa trocar a minha obediência pela graça de Deus. Não significa isso. Não vem por obras. É para que realmente a gente coloque o nosso ego no lugar dele. É para que verdadeiramente nós andemos tão humildes quanto a Cristo, que poderia e merecia ser exaltado, engrandecido e glorificado. Claro, ele foi adorado. Ele tem sido adorado. Ele escolheu, ele aceitou receber adoração. Ele foi adorado, meus irmãos, como Deus que era. Mas ele viveu humildemente. Muitos esperavam um Deus com um exército, um rei glorioso, pomposo. O Senhor veio tão humilde quanto ele poderia nos ensinar, e com toda certeza nos ensinou. E hoje nós olhamos então para as obras e entendemos que ela não nos leva à salvação e à vida eterna. E aí nós conseguimos então fazer este contraste, né, entre a graça, entre a lei. Entendemos que a lei é santa, mas é a graça que nos salva. Romanos, capítulo 3, versículo 20, ainda vai dizer para nós que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Ninguém será declarado justo diante de Deus pelas obras da lei. Quando nós chegarmos diante de Cristo, meus irmãos, muitos dirão, muitos crerão que estavam plenamente trabalhando em favor de Deus, em favor de Cristo Jesus, fazendo prodígios, maravilhas, milagres, transformando vidas, e Cristo declarará: afasta-te, eu não te conheço. Eu não te conheço. Ninguém será declarado justo diante dele pelas suas obras. Não é por isso que nós obedecemos à lei, porque nós cremos. Não é para sermos declarados justos diante de Deus, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. A lei, ela tem esse poder pedagógico de nos instruir, de nos ensinar. É como quando nós vamos fazer a curva em uma estrada que nós não conhecemos, mas a placa diz curva acentuada. E então o motorista, ele reduz, ele tira o pé do acelerador, se precisar, depender de como está ali a estrada, se é uma descida, ele reduz até marcha, porque ele sabe que o que vem pela frente é perigoso, é arriscado. Não dá para seguir no mesmo ritmo e querer fazer aquela curva. Por quê? Porque a lei
Por que a placa? Porque isso nos aponta o risco, o perigo ou o pecado. Nós estamos fazendo aqui uma comparação. Então a lei, ela vai ter este poder também em nossas vidas. Um poder pedagógico. Então, como aquele que vive no extremo de dizer que, porque hoje vivemos pela graça, nós desconsideramos toda a lei, e eu pergunto, e você vive a sua vida de fé como? E você vai caminhar em direção à salvação e à vida eterna como? E você vai passar pelos desafios da estrada, pelos desafios da vida como? Com base em quê? Você consegue caminhar em direção ao alvo? O que ilumina a sua vida, o que ilumina a sua alma, o que te dá sabedoria, o que te amadurece, o que te faz abrir os olhos. Como que você vai chegar lá? Se a graça é suficiente, a graça te basta. E você desconsidera qualquer razão de obedecer a qualquer direcionamento de Deus sobre a sua vida. Mas porque nós cremos, nós ainda queremos responder e vamos avançar um pouco nisso. Voltemos a Efésios capítulo 2, por gentileza. Coloque para nós somente o versículo 10 agora. E então nós saímos de, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e chegamos ao versículo 10 que diz, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Nós, meus irmãos, compreendemos a vontade de Deus e obedecemos a Ele, para que possamos realizar as boas obras. Nós não realizamos as boas obras para sermos amados de Deus. Nós fomos amados por Ele. Deus, de antemão, Ele nos fez, Ele nos criou. Quando nós observamos a razão pela qual os anjos cantam dia e noite a Deus, é porque Ele é o Criador, Deus Criador de todas as coisas. Ele nos criou para as boas obras. Ele nos amou primeiro. Ele nos fez primeiro. Ele nos formou primeiro. E nós o obedecemos porque a nossa fé nele nos fortalece, nos conduz e nos induz à obediência ao Senhor. Ou seja, a obediência é fruto da salvação, do amor, da fé, da confiança em Deus. Ao obedecer, nós frutificamos. Ao crer e ao confiar em Deus, nós obedecemos. E obedecemos, geramos frutos. Frutos em nossas vidas. Quando nós falamos sobre Gálatas, onde apresenta os frutos das trevas, do pecado, da perdição e da morte, e onde nós falamos sobre os frutos do Espírito, que nos levam a uma vida transformada, amadurecida, restaurada, renovada, completamente diferente do que éramos, e nos leva a viver uma realidade completamente diferente. Se nós não observarmos a vontade de Deus, e se nós não vivermos pela vontade de Deus, se nós não obedecermos a Deus, como produziremos esses frutos em nossas vidas? De que maneira? É possível, meus irmãos, nós reconhecermos a graça de Deus e, ao mesmo tempo, ofender a Ele, corromper com tudo aquilo que Ele tenta nos ensinar e nos instruir? É possível um filho te dizer que te ama e ainda assim te ofender, te humilhar, dizer que te ama de novo e ainda assim mentir para você, te dizer que te ama de novo e ainda assim te agredir fisicamente, verbalmente, pelas costas? É possível. Eu só não sei se aquilo verdadeiramente é amor, ou se é interesse, ou se há no coração desse filho um propósito por trás da declaração de amor. Porque o dia a dia e os exemplos que ele dá para você não declaram isso. Então você escuta que ele te ama, mas você fica reticente porque as ações deste filho são tão confusas, são tão diferentes de suas palavras. Então dizer que ama a Deus e vive pela graça e ao mesmo tempo quebrar com todos os desígnios, vontades do Senhor e direcionamento para a sua vida, é estranho. É no mínimo estranho. Difícil amar a Deus dessa maneira, difícil Deus se sentir amado dessa maneira também. Então, meus irmãos, a lei ela não tem este poder de salvação, somente a graça. E a graça não destrói a obediência. Nós vamos ler alguns versículos agora, que vão declarar para nós que a graça
torna a obediência possível. Na palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, a palavra de Deus ela vai dizer para nós o seguinte. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2, por gentileza. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Isto. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras. Ali, estamos introduzindo o capítulo, o livro de Romanos, mas nós queremos o capítulo 6, por gentileza, Marcelo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Então, Paulo é este, chamado por Cristo, Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Isto. Que diremos então, meus irmãos? O que nós diremos então? Continuamos no pecado para que a graça transborde? Vamos refletir nessa pergunta de Paulo? Vamos nós continuar no pecado para que, já que vivemos sobre a graça, essa graça seja abundante, transbordante em nossas vidas? Faz sentido com o que você conhece de Deus? Com o que Deus já se revelou a ti? Faz algum sentido essa pergunta de Paulo? Com toda e absoluta certeza, não. Não faz sentido. Não tem como nós permanecermos no pecado só porque a graça é sobre nós. Então, se a graça é abundante, transbordante, nós podemos viver no pecado porque ela vai continuar fluindo sobre nós. E aí nós vivemos num mundo de fantasia, de maravilha, num mundo paralelo que não é a realidade da vida de cada um de nós. Nós vivemos num mundo difícil, meus irmãos. Não é fácil nós lutarmos as nossas lutas, sejam elas pessoais ou familiares, e ao mesmo tempo querer abençoar a vida do outro. O que nós podemos e temos em nossas mãos de melhor, meus irmãos, é o nosso testemunho de vida. É o maior instrumento, é a maior ferramenta, é a maior estratégia que nós temos para viver e vencer tudo isso. Ao viver um testemunho bíblico, cristocêntrico nas nossas vidas, nós vivemos e vencemos as nossas guerras, as nossas lutas, sejam elas pessoais ou familiares. E ao mesmo tempo, nós impactamos outras vidas. Agora, se eu permanecer no pecado para que a graça transborde, eu não vou nem tratar dos meus próprios dilemas, sejam eles pessoais ou familiares, muito menos conseguirei transformar ou impactar vidas, né? Acho que a palavra é essa. É o testemunho do cristão, é a manifestação de bênção e de glórias de Deus sobre a sua vida. É a sua reação, principalmente, diante dos dilemas da sua vida, que impactam outros corações. Primeiro, o pregador pregando de boca fechada. Mas não tem como falar que a graça de Deus transborda. Alcança a minha família, alcança os meus amigos, alcança tantas pessoas, se é pelo meio do pecado. Então, quanto mais eu peco, mais a graça transborda, mais vidas são impactadas. É alguma coisa estranha aí. Eu acho que realmente não funciona assim. Então o apóstolo continua e ele traz resposta para essa indagação. De maneira nenhuma. Não tem como funcionar dessa forma. Deus não funciona assim. A vida do cristão não funciona desta forma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Como ainda viveremos no pecado? Então eu te pergunto, meus irmãos, a graça ela não destrói a obediência. Se Cristo morreu na cruz, e é a graça que, por meio da fé, na crença deste amor que se entregou e que pagou o preço, se esta graça, esse favor imerecido, foi pago lá na cruz do Calvário, a preço de sangue, eu te pergunto, a cruz que Cristo viveu, ele viveu para nos dar o direito ou a oportunidade de permanecermos escravos do pecado. Foi esse o objetivo dele. Assim eu morro e eles podem ficar no pecado, porque todos os dias eu morro na cruz por eles,
Porque a cada pecado que eles cometem, eu estou me derramando por eles, porque o meu sangue não para de escorrer na cruz, porque eles não param de pecar, então foi por isso que Jesus morreu na cruz. Talvez aqueles que vivam nesta condição de permanência, né, no pecado, eles ainda não tenham entendido a graça. Eles ainda não tenham entendido a cruz de Cristo Jesus. Eles dizem que receberam a graça de Deus, mas ainda vivem completamente entregues ao diabo e não a Deus. Não são verdadeiramente filhos de Deus, não, mas ainda das trevas. Tito, no capítulo 2, versículos 11 ao 14, declara, e aí nós não leremos todos os versículos, eu vou ler apenas alguns trechos de Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 14, que diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora. A cruz, o pagar o preço dos nossos pecados que nos salva. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos sensata, justa e piedosamente. Vou repetir esses cortes destes versos. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. A graça de Deus se manifestou salvadora. Ela nos salva. Educando-nos, ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, nós negando tudo isso, vivamos sensata, justa e piedosamente. Sensata, justa e piedosamente. Com sabedoria, com justiça. Cristo Jesus é a nossa justiça, é Ele que nos justifica. É olhando para Ele que nós vivemos as nossas vidas. E, com toda certeza, a graça, então, ela não vem para destruir a obediência. Pelo contrário, ela torna a obediência possível. Ela possibilita isso em nossas vidas. É porque fomos salvos que nós escolhemos seguir os passos de Cristo. É porque fomos libertos e curados de quem éramos, da forma com a qual vivíamos, daquilo que nos matava, que destruía o nosso caráter, o nosso testemunho, nossa vida, nossa família, aquilo que estava nos levando ao precipício e à morte. É porque nós fomos libertos de tudo isso por meio da graça que nós escolhemos seguir os passos de Cristo, seguir o testemunho de Cristo e a orientação de Deus Pai para as nossas vidas. É por isso que a graça não destrói a obediência. Ela realmente nos torna aptos e torna possível obedecermos a Deus. Aquele que ainda não viveu a graça, não foi curado e liberto por Cristo Jesus, ainda não entende plenamente o que é isso. O que nos leva a quem ama Cristo não despreza a sua vontade. Agora eu quero trazer aqui, meus irmãos, alguns versos, que nós vamos, no primeiro vai ser João 14, versículo 15, alguns versos que vão nos falar nítida e claramente o significado de quem, pela fé, creu, pela graça foi salvo e agora segue os passos de Cristo Jesus. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que é que você mais ama na refeição? Na comida. Qual prato de comida você mais ama? Pensa aí com você. Pensa aí. Qual prato você mais ama? Agora, como bebida, o que você mais gosta de bebida? Estamos pensando aqui no almoço, tá? Talvez você já pensou na sobremesa. Eu já pularia direto para a sobremesa. Mas vamos pensar no almoço. Prato de comida, de refeição que você mais gosta. Idealiza, judiação, né, meus irmãos? Esse horário do dia, né? Judiação. 11h23. E a gente querendo almoçar. Mas idealiza ele à sua mesa hoje. Ô, glória! Idealiza ele na sua mesa hoje. Com a bebida ideal para acompanhar este prato. Ok? Agora vamos pensar na sobremesa, né? Porque quem almoça quer uma sobremesa também, né? Eu é pudim, meus irmãos, de doce de leite, um pouquinho de coco, então fica perfeito, tá bom? Só a hashtag fica a dica aí, fica a dica com os irmãos. Pudim de doce de leite. Não, vamos lá, vocês, meus irmãos. Deleite, né? Doce de leite, é verdade. Pudim de leite. Minha amada já sabe, viu? Ela acerta e me corrige. Queridos, vamos lá, vocês. Qual é a sobremesa
Ideal para estar ali na geladeira, ou em cima do balcão, né? Só esperando você terminar a sua refeição. Aí eu te pergunto assim, você ama ou não ama essa refeição, essa oportunidade? Tá bom? Se prepara aí para o sábado que vem, quem sabe não acontece, né? Lá na sua casa, pede força para Deus. Ô, Senhor, ajuda, Senhor. Vamos lá. Você ama ou não ama isso? Pois bem, eu declaro que amo a refeição que idealizei aqui na minha mente. Eu também amo a minha esposa. Só que o amor que eu tenho pelo prato de comida e pela minha amada esposa são completamente diferentes um do outro. O amor que eu tenho pelos meus filhos, eu também amo os meus filhos. Eu também amo estar na casa de Deus, eu amo estar em paz e comunhão com os irmãos. Que bênção que é isso, meus irmãos. Nós amamos tantas coisas. E aí, para algumas delas, eu consigo apresentar o meu amor. Por exemplo, eu consigo declarar e apresentar o meu amor à minha esposa. Não só com palavras, mas com atitudes. Porque se eu digo à minha amada esposa que eu a amo, mas tudo que eu faço não condiz, aí eu estou mentindo, certo? Eu consigo fazer o mesmo com os meus filhos. Eu consigo fazer o mesmo com a igreja. Com um prato de comida, eu só posso comê-lo, né? Raspar o prato. Mas não é o caso aqui. Estamos falando sobre apresentar este amor e declarar este amor. Mas a declaração por si, apenas por palavras, meus irmãos, não é suficiente. Eu preciso demonstrar este amor. Eu preciso ser o que digo. Eu preciso realmente entregar este amor. Isso tem que ser algo substancial na vida da pessoa. Tem que ser. Tem que fazer diferença. Tem que impactar o coração dela. E aí eu te pergunto, como que nós vamos impactar o coração de Deus? Além das declarações de nossas palavras, Deus, eu te amo. Como nós podemos impactar o coração de Deus? Como isso pode ser realmente algo real, substancial? Como nós podemos apresentar e representar este amor ao Deus que nos criou, que manifestou sobre nós a graça? Não seria interessante, neste momento, nós olharmos para a palavra de Deus e entender de Deus o que Ele espera de nós como amor? Não seria muito inteligente isso e maduro da nossa parte declarar humildemente que nós não sabemos, humanamente falando, nós não temos resposta para isso? Seria bem interessante nós dizermos assim, olha, eu não tenho como apresentar o amor a Deus como eu apresento o amor à minha esposa. Não é igual. Eu não tenho como fazê-lo como eu amo meus filhos. Não é igual. Eu não tenho como fazê-lo como eu amo o rebanho de Cristo, a igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque não é igual. Então, o que eu tenho que fazer é olhar para a palavra de Deus. Reconhecer na palavra de Deus o que é amar a Deus. Como Deus espera que eu ame. E a partir do conhecimento eu passar a entregar este amor a Deus. Quer mais um exemplo antes de nós lermos esses versículos? Como que eu apresento o meu amor à minha esposa? Você já ouviu falar nas 5 linguagens do amor? Se sim, você sabe que existem formas de expressão do amor. Citando aqui algumas delas, por exemplo, dar presentes. É uma linguagem do amor, é uma forma de expressar. Eu poderia comprar para minha esposa presentes, eu poderia comprar para ela mimos, eu poderia comprar para ela toda semana, talvez, para todo final de semana, cada final de semana um. Se essa fosse a linguagem do amor dela, faria um efeito maravilhoso na vida dela. Isso é substancial, não é pelo objeto, é pela memória, pela lembrança. Tem pessoas que têm a linguagem do amor de receber presentes, elas precisam disso. Então, o importante é que os seus cônjuges entendam isso com clareza e realizem. Porém, meus irmãos, a minha linguagem do amor de expressão é modo de servir. Eu gosto de servir. Eu fui criado desde pequeno numa casa, era minha mãe, 2 irmãs, meu pai saiu de casa, a gente era ainda muito criança. E eu aprendi a cuidar e ajudar e fazer de um tudo também, em casa. E minha mãe trabalhava e se desdobrava para poder atender os filhos, vida, né, pessoal e estudantil dos filhos, enfim. Por muitas vezes a gente ia para a escola num período, outro período ia ajudar a mãe a faxinar algumas casas. Então assim, eu desde pequeno fui educado a servir, a estar ali servindo. E sendo útil, apoiando. Então, a minha linguagem do amor é modo de servir. Para mim, meus irmãos, ajudar, apoiar, servir não é fardo algum. Existem mulheres que dizem, meu esposo não faz nada. Ele chega em casa cansado, sim, do trabalho, mas ele só faz sentar no sofá. Mas eu também estou cansada. Além de outras atividades, por vezes até trabalham também. E o marido não ajuda em nada, porque acha que é só obrigação da esposa.
E aí, eles, sim, zero modos de servir como linguagem expressiva de amor. Para mim já é o ápice. Só que a linguagem de amor da minha esposa, de recepção que ela precisa, não é que eu fique lavando uma louça, limpando um chão, apoiando ela no que ela precisa. Se fosse, estaria fácil. Mas nem sempre coincide a expressão de um com a recepção do outro. Nem sempre. São 5 as linguagens do amor. Então eu preciso ter clareza dela, eu preciso ouvir dela, porque eu não consigo adivinhar. Com o tempo e a convivência, nós vamos aprendendo mais e mais um do outro, mas é muito mais fácil se ela declarar a mim como ela gostaria de ser amada. E aí, meus irmãos, cabe a mim o sacrifício. Eu preciso entender que toda vez que eu sirvo, eu estou declarando amor, mas ela não está ouvindo o amor. Eu estou dizendo amor, sem palavras, só com atitudes, mas ela não está ouvindo, porque o que ela vê não é o que ela espera, não é a expectativa dela. Que bom, obrigado que me ajudou. Isso, poxa, é muito bom mesmo. A colaboração ajuda muito. Mas ela não se sentiu amada por isso. E eu estou lá, todo me achando. Nossa, hoje o que eu fiz aqui, eu gritei amor para os 4 cantos sem usar palavras. E a minha esposa está lá, esperando de mim que eu a ame. Esperando de mim que eu expresse o amor que ela anseia e que ela necessita. Então eu preciso ter esse diálogo. Nós precisamos ter essa conversa, nós precisamos ter clareza. Adivinhação é pecado bíblico, inclusive, meus irmãos. É pecado, não pode adivinhação, não dá para adivinhar. Então quando minha esposa expressa isso, e eu compreendo, eu passo a me sacrificar. É um amor sacrificial. Para entregar a ela o verdadeiro amor que expressa a ela que eu a amo. E então, nós precisamos dialogar, compreender-nos primeiro, revelar-nos depois. E a palavra de Deus, meus irmãos, é esse fio condutor que nos leva a ter clareza a respeito do coração de Deus. Quando o Senhor nos fez sua imagem conforme sua semelhança, hoje o pecado, o mundo, a história corrompeu isso em nós. Como que nós vamos retornar ao padrão de Deus, do autor de nossas vidas? Ouvindo dele, compreendendo dele e sacrificando-nos para amá-lo. Então agora sim nós vamos para os versos bíblicos, que é uma declaração de Deus do que é amá-lo. E nós vamos viver a vontade dele, porque nós vamos compreender como amamos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Queremos nós expressar a Deus que nós o amamos de verdade, não apenas da boca para fora? Então nós vamos à palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos ao primeiro texto ali de João, capítulo 14, versículo 15, que declara assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Presta atenção na forma com que está construída essa frase. Palavras de Cristo Jesus. Se vocês me amam. O amor vem primeiro, meus irmãos. Agora eu falo a promessistas, que servem, que guardam os mandamentos, que cumprem a vontade de Deus e que pensam, porque guardam o sábado do Senhor, o 4º mandamento bíblico, estão amando a Deus. Não, meus irmãos. Nós amamos a Ele e declaramos este amor. Nós amamos Ele primeiro. E porque nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então nós compreendemos que uma das declarações reais de amor a Deus é obedecer os seus preceitos. Falei do 4º mandamento aqui, mas são todos. Nós não estamos falando apenas de uma ação de amor a Deus. Nós temos a palavra de Deus completa para nos direcionar, para nos instruir. Então nós o obedecemos. Ao obedecer a Deus, nós declaramos que nós o amamos. Sabe o que eu espero dos meus filhos, meus irmãos? Comento com vocês de tempo em tempo. Quando eles forem adultos, responsáveis pela vida deles, se Deus me abençoar e eu puder ter condições de suprir o meu lar, minha casa e minha esposa, eu não espero deles que me supram, que me sustentem, que cuidem de mim, a não ser na minha velhice, quando eu realmente precisar de cuidados. Mas eu espero deles honra, eu espero deles respeito. Eu não preciso de mais nada. Nós batalhamos até aqui, pais. Nós lutamos até aqui, e não é fácil cuidar do nosso lar e da nossa família.
Mas o Senhor tem nos ajudado, Ele vai nos ajudar depois também, quando os nossos filhos já não estiverem mais dentro de casa. Mas tem uma coisa que eu não posso admitir que eles percam em relação a mim: a honra e o respeito. Como eu vou entender que meus filhos me amam? Quando eles saírem da minha casa e continuarem me amando e me respeitando, me honrando e me respeitando. Isso para mim é amor. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor declara: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? Nós vamos ao próximo versículo da palavra de Deus, que também vai citar para nós em Romanos, capítulo 6, vamos, ali o Romanos era o texto anterior, né? Vamos a João, temos 14, 21, amém. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, Cristo estava declarando: vocês me amam, obedecerão. Agora ele está testemunhando. Quem são aqueles que me amam? Agora ele está declarando, ele está declamando, ele está realmente apresentando aqueles que ele consegue reconhecer como sendo os que o amam. Vamos colocar uns exemplos aqui, ó. Até fica meio ruim assim falar de filhos e pais, né? Mas eu acho que nós somos filhos, Deus é pai, e talvez seja o exemplo mais claro para cada um de nós. Vocês já viram em família? Não é caso de famílias aqui da igreja, tá? Não vamos trazer aqui para o nosso lar, mas vamos colocar aqui algum caso aleatório de pais que declaram, ou para o pastor, ou para os seus familiares, mas declaram: olha, eu tenho um filho que esse me ama, esse está sempre presente, esse fala comigo, esse me liga, esse está preocupado comigo, esse me apoia, esse me ajuda, enfim. Mas eu tenho um outro filho que, sinceramente, não me liga. Quando eu ligo, faz questão de ser rápido, breve, não dá atenção às minhas necessidades por vezes, né? Pai necessita, uma necessidade física, talvez até financeira, enfim. E aí esse pai e essa mãe, ele acaba fazendo uma diferenciação assim, sabe, de postura e de conduta. Quando Deus declara: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. É como se Deus dissesse assim: olha, existe este meu filho que ele declara que reconhece a minha graça. Ele declara isso. Mas ele vive só por isso. Porque fora da igreja ele está envolvido com promiscuidade, ele está envolvido com mentira, ele está envolvido com sonegação, ele está envolvido com um monte de coisa. Mas do ponto de vista dele, ele é agraciado por Jesus e pela cruz. E ele é salvo, porque ele vai para a igreja no final de semana. E aí eu tenho um filho que obedece os meus mandamentos, que olha para a palavra, ele entende o caminho que eu propus para ele, e ele faz questão de seguir pelo caminho, em direção à salvação e à vida eterna. Esse acha que está caminhando à salvação e à vida eterna. Esse aqui também. Esse faz o que quer de sua vida, mas vai ser salvo, na sua mente e no seu coração. Esse faz a vontade de Deus, por mais sacrificial que ela seja, porque esse entendeu a linguagem de amor que Deus deseja e espera de cada um de nós. Então, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então o amor, meus irmãos, ele se encontra nessa caminhada de obediência, de reconhecimento, de compreensão da vontade de Deus e da declaração de amor a Deus. Assim eu declaro que amo a Cristo Jesus, ao Pai, e também somos amados dele. João 14 ainda, agora os versos seguintes, 23 e 24. Maravilha! Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viveremos. E nós viremos a ele e faremos nele morada. Meus irmãos, olhe que lindo este verso. Olhe a promessa de Cristo Jesus. É Cristo declarando exatamente como sermos morada de Deus em nossas vidas. Clara, objetivamente para cada um de nós. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra.
Para Cristo habitar em cada um de nós, nós temos de amá-lo. E nós o amamos e declaramos este amor com ações. O amor exige, a declaração de amor exige ação, não apenas a verbalização, né? Não apenas as palavras. E o versículo 24, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Sempre no plural, tá, meus irmãos? Nós não estamos falando de 1 ou 2 itens aqui apenas. 2 já seria plural, mas não estamos falando apenas disso. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Não é possível amarmos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo sem obediência. Mas é possível declarar amor ao Deus triuno e ser morada deste Deus quando nós nos sacrificamos, o amor sacrificial, para viver em obediência ao nosso Deus. Nós não estamos buscando a salvação e a vida eterna por meio das ações que nós fazemos. Não, meus irmãos. A graça nos foi dada, é dádiva. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Agora nós o amamos. Nós reconhecemos a graça. E agora nós escolhemos amar ao nosso Deus. Amém? Vamos avançar pelos próximos? João ainda, capítulo 15, versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Queridos, Cristo Jesus foi obediente, permanecendo e para permanecer, para continuar no amor do Pai. E nós continuaremos neste amor de Cristo Jesus se nós também formos obedientes. E a palavra ali é os meus mandamentos. Ordenanças, orientações, direcionamento de Deus para as nossas vidas. E então, 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 6, eu também vou ler apenas um trecho, não vamos colocar tudo, tá? Porque ali ele é meio grandinho, eu falei, vou passar isso para vocês depois, para que vocês estejam lendo em suas casas. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. A obediência, ela não é a causa da salvação. Ela é a apresentação. Aquele que obedece reconhece que foi salvo. Aquele que obedece testemunha a salvação. Nós declaramos que somos salvos quando obedecemos ao Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Porque nisso consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Pastor, mas é um sacrifício muito grande, mas é algo muito difícil, é algo impossível. Como a palavra diz, nenhum de nós é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós cometemos atos falhos. 1 João me declara que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, se nós estamos encontrando fardo e peso no direcionamento de Deus para as nossas vidas, talvez nós ainda não compreendemos o que é salvação, vida eterna, o que o Senhor espera de cada um de nós, e nós ainda não entendemos como declarar amor a Deus. Talvez o fardo que nós encontramos sobre as nossas costas, meus irmãos, seja justamente porque nós ainda não amamos a Deus. Seja justamente porque nós ainda queremos viver na condição de pecado. Quer um exemplo disso? Dos mandamentos que não são pesados? Falo com todo carinho e com todo zelo no meu coração. Eu entendo o tempo e o momento de cada família, de cada irmão. Também passamos e enfrentamos desafios em nossa vida também, sendo pastor, família pastoral. Nós também enfrentamos grandes desafios, meus irmãos. Eu nunca vi um irmão dizimista, comprometido com o reino de Deus, com o zelo e o cuidado das coisas de Deus, reclamar dos dízimos. Eu já vi irmãos dizimistas sofrerem angústias financeiras em suas vidas por um período, não conseguirem dizimar. Isso eu já vi. Eu nunca vi um irmão dizimista, crente fiel à palavra do Senhor, reclamar de dízimo.
Todas as vezes que eu fui confrontado em relação a dízimo, era com irmãos sem compromisso com o reino de Deus aqui na terra. Com o zelo e o cuidado com as coisas do Senhor. Pessoas que não faziam questão nenhuma de participar, de apoiar, seja uma pintura de igreja, seja um cuidado da casa de Deus, sejam projetos da igreja, e também não eram dizimistas. Mas tinham vários argumentos para querer desconstruir o dízimo e a necessidade dele na igreja de Cristo, hoje, no tempo em que nós vivemos. Então, meus irmãos, os seus mandamentos não são pesados para aqueles que o amam e verdadeiramente amam. Amém? Então, quando nós reclamamos de mandamentos do Senhor e encontramos fardo em obedecer a Ele, nós precisamos primeiro examinar o nosso coração. Nós precisamos realmente acender um alerta na nossa mente. Se o fardo que nos faz dizer esse mandamento é pesado demais para mim, não quero vivê-lo, eu não aceito ele na minha vida. Qual é a raiz ou a origem disso? Como eu disse, com muito zelo e cuidado. Quanto a dízimos, eu entendo, todo esse momento e a crise que nós vivemos. Não queremos ferir os irmãos com esta palavra. Pelo contrário. Até os irmãos que sofrem em momentos de crise sabem e reconhecem o valor do cuidado, do zelo de Deus sobre as suas vidas, porque o pão está à mesa todos os dias. Esses é que não vão realmente falar contra a palavra de Deus. Pelo contrário, vão glorificar e agradecer a Deus pelo pão que está à mesa. Mas os que reclamam, meus irmãos, normalmente não amam a Deus. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho, meus irmãos, para nós encerrarmos então esta mensagem com pelo menos mais 2 textos apenas. 2 João, capítulo 1, versículo 6, diz isto: Nisto consiste o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Nisto consiste o amor. Queremos nós, então, entender como amar a Deus, qual é a linguagem de amor de Deus, se é que nós podemos falar dessa forma, A palavra de Deus não nos apresenta assim, mas queremos nós verdadeiramente amar a Deus? Que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: andem em amor. E então nós pegamos este versículo final, trecho final do versículo, e dizemos assim: mas pastor, Deus aboliu toda a lei. Nós não temos lei a obedecer, porque nós vivemos no tempo da graça e do amor. O mandamento de Cristo maior não foi este: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Ele não resumiu tudo? Então tá fácil, nós precisamos apenas amar. E aí Deus diz: andem em amor. Sim, meu irmão, você tá certo, com toda e absoluta certeza. Eu só quero te perguntar, como que você ama a Deus? Que nós fizemos aqui uma análise de amor relacional, de amor por coisas, nós fizemos essa análise. E a pessoa que declara que a lei é desnecessária porque nós vivemos em amor, ela está certa, Deus manda andar em amor. Como que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? De que forma nós declaramos o amor a Deus? Por meio da palavra, meus irmãos. De Gênesis a Apocalipse, é ela que direciona a nossa vida. E é obedecendo a palavra. Não tem como amar a Deus e tirar a Bíblia do meio do caminho. Não tem como. Como que eu vou amar o próximo conforme o direcionamento e a vontade de Deus? Eu tenho que olhar para a palavra também. Não tem fuga. Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, o único trecho bíblico escrito pelo dedo de Deus, o único trecho da palavra de Deus escrita pelo dedo de Deus, que ele fez questão de escrever em 2 tábuas de pedra. Escreveu com o dedo. Ele não separou 5 e 5. São 10 os mandamentos. Ele separou 4 e 6. Onde os 4, meus irmãos, falam direta e frontalmente ao nosso relacionamento com Deus. Ali nós amamos a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é a orientação de Cristo? E os outros 6 falam direta e frontalmente ao próximo. Como amar o próximo. Além de outros direcionamentos e orientações bíblicas, nós temos como uma base muito sólida de amor a Deus os 4 da primeira tábua de pedra e os 6, ou seja, os 10 mandamentos, para nós amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Eu também não tenho como amar o próximo conforme as minhas convicções. Porque para mim amor é uma coisa, para você é outra, lá do outro lado do mundo é outra. Não. Eu amo o próximo conforme as convicções bíblicas que o Senhor me direciona, que o Senhor me orienta.
Inclusive, recente falamos sobre a língua, o menor órgão do corpo que contamina o corpo todo. Eu posso matar com a língua. Se eu não aprendo isso de Deus, eu falo o que não deve, eu ajo da forma que não posso, que não devo. Nós estamos produzindo ali um treinamento de recepção para os nossos consagrados, e uma das aulas declara assim: meus queridos, nem se a pessoa que está se achegando à igreja for um parente seu, se ela chega atrasada, você não faz brincadeira com ela. Você não diz para ela, isso são horas. Não. Você está ali cumprindo uma missão, uma função, você a acolhe. Você auxilia a encontrar lugar. Você glorifica a Deus pela presença dela ali, independente do horário que ela chegou. Língua, como que nós aprenderíamos isso, meus irmãos? Não fosse o direcionamento da palavra de Deus. Então, como nós amamos a Deus e como nós amamos ao próximo, nós olhamos para a palavra e vivemos a palavra. E nós vamos amar a Deus e nós vamos amar ao próximo. Andem em amor, nisso consiste o amor, que andemos em obediência. Amém? Para fechar, nós vamos a Apocalipse, que declara no capítulo 14, versículo 12, o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A palavra de Deus declara que existe coroa aguardada, que existe um trono esperando, que existe salvação e vida eterna ao remanescente. O remanescente é aquele que resta, é aquele que caminha, é aquele que passa pelo vale da sombra da morte, mas chega lá vivo. E nós somos estes, meus irmãos, que caminhamos por este mundo que jaz no maligno, e ao remanescente, aquele que restar vivo, em pé, para a glória de Deus, no final, aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Porque o inimigo é mentiroso, ele é astuto, ele é estratégico. Eu falo, meus irmãos, e brinco sempre com os irmãos, né? Aquela canção de Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Para mim é uma ode, é um louvor, é uma glorificação ao diabo. Para mim é uma biografia cantada do próprio diabo. E ele é esse, meus irmãos, astuto, extremamente hábil, e ele é capaz. E a palavra de Deus diz que, se possível, ele enganaria até os salvos. Então o remanescente da salvação e da vida eterna é aquele que permanece na obediência aos mandamentos de Deus e fiéis a Jesus até o fim. E nós não estamos falando que guardar a lei é que salva. Pelo contrário, meus irmãos. O que salva é a graça. Mas nós amaremos a Deus até a volta de Cristo Jesus. Porque qualquer coisa contrária a isso é cair da graça. É perder a salvação. É viver o oposto de amar a Deus, é ofendê-lo. É viver o oposto de amar a Deus, é agredi-lo. É viver o oposto de amar a Deus, é dizer que ele já não tem valor mais em nossas vidas, porque nós vamos tomar as rédeas da nossa vida. É jogar a salvação no lixo. É querer que Cristo morra na cruz todos os dias para que a gente permaneça no pecado. A graça não nos foi manifesta para que nós pudéssemos permanecer no pecado. Amém, meus amados irmãos? Que Deus tenha neste tempo e nesta oportunidade trazido a cada um de nós uma nova percepção, uma percepção mais profunda da lei de Deus e a graça em Cristo Jesus. Para que a gente caminhe agora pelos próximos cultos, pelos próximos temas desta série de sermão, realmente buscando compreender, então, o direcionamento de Deus, porque nós queremos amá-lo, porque nós queremos segui-lo, porque nós queremos servir ao nosso Deus. Tá bom? Vamos ficar em pé neste momento, vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Ele que, pela sua graça, nos conduza em amor, em direção à salvação e à vida eterna. Romanos 3,31, o texto base foi: anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A minha fé, na graça de Deus, na entrega do Senhor, faz eu confirmar a lei de Deus. A lei me apresenta o pecado, a lei me revela o que o Senhor não deseja para a minha vida, ao mesmo tempo o que Ele espera de mim, e eu entrego a Ele uma declaração viva de amor. Então que em nome de Jesus, neste momento, você possa clamar ao Espírito Santo, que é Deus em ti, que comece a abrir a sua mente, seus olhos, o seu coração, sobre tudo o que está em sua vida. Pode ser que hoje você, como um promissista que esteja apegado demais à lei de Deus, considerando que é ela
que vai te salvar, inclusive anulando a capacidade de outros serem salvos, porque eles não guardam a lei. E aí então você entra no legalismo. E você realmente se perdeu. Pode ser que, por essas falas da graça, nós estejamos começando a deixar de lado a obediência ao Senhor, porque Ele é bom demais para que nos cause algo em relação ao pecado que temos deixado entrar em nossas vidas. Então você está no outro extremo, que nós também não queremos. Mas hoje nós vamos olhar para a Bíblia e mais uma vez vamos dizer a Deus: Senhor, eu quero te amar mais e mais. Eu quero declarar que te amo mais e mais. E que o Espírito Santo, que é Deus em cada um de nós, nos auxilie sobre todas as áreas de nossa vida que, porventura, esteja em defasagem, esteja fora de equilíbrio, para que o Deus, Espírito Santo, que habita em nós, nos conduza a amar mais a Deus. Amém? Feche seus olhos neste momento. Apresente essa oração a Deus para a glória dele. Senhor, nesta manhã nos apresentamos.